Nós começamos com música, hoje música bonita de André Rieu e Mirouzia. Mirouzia é uma cantora e vão apresentar a famosa música Memory. Vamos conferir. Muito bem, estamos de volta. Vamos falar hoje, na doutrina social da Igreja, um saber, o que é a doutrina social da Igreja, um saber iluminado pela fé. Vamos ver a natureza disso. O que é exatamente isso que nós estamos tratando? A doutrina social da Igreja não foi pensada desde o princípio como um sistema orgânico, mas foi se formando pouco a pouco com progressivos pronunciamentos do magistério da Igreja sobre os temas sociais. Tal gênese torna compreensível o fato que tenham podido intervir algumas oscilações acerca da natureza, do método e da estrutura epistemológica da doutrina social da Igreja, ou seja, com relação ao conhecimento, à estrutura de conhecimento, precedida por um significado aceno na Labore Exercens, o esclarecimento decisivo nesse sentido está contido na encíclica Sollicitudo Rei Socialis. A doutrina social da Igreja pertence não ao campo da ideologia, mas ao da teologia e precisamente da teologia moral. Ela não é definível segundo parâmetros socioeconômicos, não é um sistema ideológico ou pragmático que visa definir e compor as relações econômicas, políticas e sociais, mas uma categoria a si. É a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência do homem na sociedade e no contexto internacional à luz da fé e da tradição eclesial. A sua finalidade principal é interpretar estas realidades examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho sobre o ser humano e sobre a sua vocação terrena e, ao mesmo tempo, transcendente. Visa, pois, orientar
o comportamento cristão. E eu queria fazer um comentário sobre este parágrafo 72 do nosso compêndio de doutrina social da Igreja. Não compete à Igreja, através dos seus vários organismos, quaisquer que sejam eles, desde organismos internacionais na Santa Sé, como organismos continentais e nacionais, definir política econômica, pronunciar juízo de valor sobre determinadas decisões econômicas, sobre determinadas formas de fazer, até porque cada um é absolutamente livre de aderir a qualquer forma que queira aderir, naturalmente estudando as suas motivações e estudando a sua natureza, porém, isto é uma questão dos indivíduos, dos partidos políticos e assim por diante. A doutrina social da Igreja, ela não toma partido, não toma ideologia, ela não tem competência de natureza política ou ideológica ou econômica. Esse projeto aqui econômico, ele não é bom, isso aí não é a competência de nenhum organismo eclesiástico. A doutrina social da Igreja, ela formula pensamentos, ideias, conhecimento, onde a natureza ética dos processos, essa natureza ética é apontada, se conforme ou não o Evangelho, mas não a natureza específica dos procedimentos. A gente vai ter a oportunidade de explicar um pouco mais isso no decorrer do programa. Agora nós vamos ver um vídeo em que o Papa Francisco apresenta um DOCAT. DOCAT é um manual com orientação sobre a doutrina social da Igreja, que está disponibilizado para quem desejar, tanto na forma de um livro, quanto no aplicativo de celular ou de qualquer forma de meio atual de tecnologia. Vamos conferir esta conversa do Papa com os jovens. The world cannot continue down the path that it is taking now. The Pope has a dream. Tengo un sueño. My dream is to have 1 million young Christians, or better, a whole generation, to embody the Church's social teaching by their lives. This is why the Ducat exists. The Ducat is the personal gift of Pope Francis to all the young pilgrims of the World Youth Day. What is Ducat? Perché Ducat è un po' dire un manuale di conoscenza, un manuale di strada. C'è la parola di Gesù, c'è la parola della Chiesa, c'è la parola di tanta gente. È molto importante. Why 1 million? I giovani hanno la capacità di portare avanti questo mondo e per questo voglio 1 milione di giovani che abbiano visioni, ma che siano capaci di prendere i sogni degli anziani. Capito? Sì. Go out and start a revolution, a revolution. When should it start? Right now. Be part of the Pope's dream. Yes, I do. Então, como nós vimos aí, o Papa apresentou este resumo, digamos assim, manual de orientação, que pode pegar pelos meios, pela internet, pelo celular, enfim. E também tem o livro. Estas orientações dizem respeito à doutrina social da Igreja. Quando eu disse que a Igreja, seja o Papa, sejam os bispos, o bispo diocesano ou o colégio de bispos, etc., a orientação, quando eles dão, baseado na doutrina social da Igreja, significa exatamente apontar nas diversas alternativas que existem, apontar para todas elas
O que o Evangelho de Jesus e os cristãos e a Igreja sempre disseram a respeito das organizações sociais e econômicas, o que elas devem produzir como frutos, como consequência, mas não entrar especificamente na proposta de solução, porque isso não compete, não é a nossa competência. Nós não estamos mais na Idade Média, onde a Igreja mandava em tudo. Não existe isso. E, aliás, é bom que não seja assim. Nós estamos numa igreja, num mundo onde a igreja e o Estado são separados. Colaboram, naturalmente, mas são separados. Têm campos diferentes. Então, a igreja não tem que se miscuir nas questões de Estado, desde que estas questões não afetem aquilo que é essencial à vida cristã, o respeito ao ser humano, à vida humana, o respeito à vida humana desde antes do nascimento até o seu ocaso natural, a sua morte natural. Então, quando as propostas não atingem exatamente essas questões fundamentais da nossa fé cristã, cada um tem o direito de escolhê-las do jeito que ele pretende, de acordo com as suas opções, de acordo com as suas escolhas. Não podemos obrigar ninguém a fazer nada, principalmente quando a obrigação diz respeito a opções de natureza ideológica e partidária. Voltamos daqui a pouco.